Olá, meus queridos, vamos dar início ao nosso capítulo 6, do nosso módulo 3, da nossa aula de História, falando sobre os primeiros tempos da República, ou seja, o Brasil estava deixando de ser monarquia e virando uma república. Aqui pessoas tecendo a bandeira do Brasil, comemoração, Então o Brasil estava deixando nesse tempo de ser um país comandado por imperadores ou reis, que era Dom Pedro II, e estava passando por uma nova fase, que era a fase republicana, feita por presidentes, Então a gente vai conhecer mais um pouco dessa fase do Brasil, com os primeiros tempos da nossa nova república. O termo novo, o nova república eu estou falando porque era um regime político novo no Brasil. O Brasil, há tempos, era colônia de Portugal, totalmente preso, Aí libertou-se da colônia portuguesa, mas virou um país, comandado, uma monarquia comandada por imperadores, Dom Pedro I, e em seguida seu filho Dom Pedro II, que passou quase 50 anos no poder, e aí por último vieram, agora, a República, o Brasil com um novo sistema de governo. Então vamos conhecer um pouco mais sobre os primeiros tempos da República no Brasil. No final do século XIX, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, regime político que se mantém até hoje nos dias atuais. Crise do Império. No final do século XIX, a monarquia brasileira passava por uma grave crise política naquela época, principalmente porque tinha muitos partidários contrários à monarquia. Diferentes grupos sociais se manifestavam com a insatisfação do governo de Dom Pedro II, ou seja, fazia já tempo que alguns deles não concordavam. Isso foi crescendo, foi pegando força, foi atraindo adeptos para essa causa, para essa luta, para conquistarem a República, porque já fazia quase 50 anos, 49, que o governo do imperador Dom Pedro II estava no poder. Então eles queriam o quê? O fim da monarquia. Observe agora aqui a imagem a seguir, para você ter uma ideia da charge que fizeram. Nessa charge você vai observar, olha só, tá bem aqui, ó. O que acontece com Dom Pedro II, É até interessante se você observar aqui, Aqui em cima, nós estamos vendo aqui, a figura de um índio, de um bobo da corte, O índio porque talvez eles colocarem aqui porque representava o Brasil. Nós estamos vendo a classe negra, porque também está excluída. Não sei como é que botaram um índio, mas é mais, creio eu, que até mesmo por tentar fazer uma ideologia do índio, mas tudo bem. Vamos lá, aqui, Dom Pedro II, no seu trono sendo derrubado, ou seja, a queda do trono, Quando a gente fala a queda do trono de maneira real, acabando a monarquia e surgindo a república. E aqui a gente vê um republicano empurrando Dom Pedro II, o republicano empurrando, que seria o novo poder, quem iria tomar de conta agora seria a república, Então a queda do trono, ou seja, a saída, a expulsão, Porque aí ele é de uma maneira que ele está expulsando, e foi isso que de fato aconteceu. Dom Pedro II ele foi obrigado a entregar o poder do Brasil, Ele foi obrigado, ele foi foi exigido, foi uma carta obrigando com que ele deixasse o trono e fosse para Portugal, e assim foi feito, E acabando com a monarquia no Brasil. Dentre os grupos que queriam o fim da monarquia, destacava-se grandes cafeicultores. Cafeicultores eram os barões do café, pessoas riquíssimas, com grande poder e influência política da época. Mas por que os cafeicultores, como a gente está falando, Os cafeicultores, pessoal, eram os barões do café, como eu tinha dito antes. Eles estavam um pouco revoltados porque a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela assinou a Lei Áurea, a lei que libertava os escravos
né, daquela época que era mão de obra, né, da maioria dos fazendeiros de café, das fazendas de café, a mão de obra trabalhadora era escrava, né? Então ela, com a assinatura da Lei Áurea, ela estava libertando os escravos, né, daquela opressão, e isso não foi muito bom para os barões do café, para os cafeicultores, não foi legal. Então eles também se reuniram, né, os cafeicultores, junto com outras camadas da sociedade brasileira, contra ao governo republicano, aliás, não republicano, a monarquia, né? Eles se reuniram contra a monarquia e querendo derrubar o trono de Dom Pedro II, que foi isso que aconteceu após a assinatura da Lei Áurea, né? Então, junto com os cafeicultores, tinham os oficiais do exército, né, que também exerciam grande poder e influência da época, os profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados, para você ver que era muita gente já contra esse regime, querendo e sonhando com a república, né? Os grandes cafeicultores, por exemplo, consideravam sua participação pequena na política do país, diante do tamanho de suas riquezas que eles tinham, né? Como eu disse, dinheiro, riqueza, poder, tudo a mesma coisa, né? Um vai gerando o outro. Então eles queriam mais poder e mais participação na política da época, devido à grande riqueza que eles acumulavam, né, de sua posse. Então, um dos motivos também, né, foi esse, né? Claro, a libertação dos escravos e também participação, né, nas decisões políticas do governo do Brasil, que eles também não tinham muita. Isso fez com que eles viessem com toda a força, né, junto com os militares, querendo derrubar o trono de Dom Pedro II. República. O que será república, né? Monarquia, regime de governo na qual quem lidera é o imperador, né, que é o poder máximo e maior, o poder do imperador, e é hereditário, que passa de pai para filho, né, um rei ou imperador. E república. República é a forma de governo na qual o poder vem do povo. Quer dizer, entre aspas, né, era para ser do povo, né, mas infelizmente nós sabemos das falcatruas, das coisas erradas que existem no nosso meio político, né. Bom, então, na teoria era para ser assim, né? É o governo na qual o poder vem do povo. Assim, o governo deve ser exercido de acordo com os interesses da população do país. Coisas também que a gente não vê acontecendo, né? Um governo que trabalhe para os interesses da população. Complicado isso, né? Vamos lá. Nesse regime, o governo ou o governante é escolhido por meio do voto. Bom, isso aí até agora eu concordo, né? Isso aí sim. O governante é escolhido por meio do voto e seu mandato tem duração limitada, que hoje se limita a 4 anos, né? De 4 a 4 anos nós temos um rodízio de poderes, ou às vezes vamos supor de 8, quando o mesmo ganha, né? No caso eu estou falando do prefeito, do governador, do presidente também, né? Do presidente também. Esses aí, o prefeito, o governador e o presidente, são pessoas que passam 4 anos, podem se reeleger por mais 4 e depois eles não podem mais se candidatar. Tem que passar 4 anos de novo para que eles possam se candidatar novamente, né? E assim vai. É o regime que tem no caso, a duração limitada. Essa duração hoje, como eu estou dizendo para vocês, é de 4 anos, né? Antes, né, já era previsto mais ou menos uma duração dessa, mas teve governos que passaram mais. Isso a gente vai estudar depois, que tiveram deram um golpe de Estado, né, fizeram um bocado de coisa aqui no Brasil. Mas isso, enfim, é matérias para depois, tá? Então, república seria isso, a forma de governo, um governado pelos interesses do povo, que não acontece, né? E com o voto, né, a população escolhe o seu governante, né? Isso ainda acontece, apesar da compra de votos, mas ainda acontece ainda, né? Entre os militares, as ideias republicanas já circulavam havia algumas décadas, né, que os militares queriam, né, mudar a forma de governo do Brasil, né, não era da agora, já há muito tempo. Além de desejarem, né, maior participação política também nessa época. Eles reivindicavam melhorias na carreira militar. A partir da década de 1870, esses grupos ganharam mais força, formando organizações e partidos políticos que deram origem ao chamado movimento republicano. O que seria o movimento republicano? É um movimento, né, que atraíam pessoas de várias partes de classes sociais também distintas, que
brigavam ou lutavam pelos mesmos interesses. Qual? Tornar o Brasil uma república, né, governado por um presidente escolhido pelo povo. Essa seria a teoria, né, ou a prática, né, no caso, de como iria acontecer as coisas. E um dos primeiros a encabeçarem isso foram os militares, né, que tinha o poder da força na mão, né, que a gente é propriamente dito, né. A proclamação da República, vamos ver como aconteceu a proclamação da República, né? O desgaste do governo imperial, como eu disse para vocês, né, que já fazia quase 50 anos que ele estava no poder, é muito tempo, né, para um governante. Então há um desgaste do governo, né, em geral, né, a não ser que ele em tempos mude todas as estratégias de governo, mas geralmente isso não acontece, então há esse desgaste, né? O desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse apoio político na época. Nesse contexto, um grupo de militares apoiado por civis organizou um golpe de Estado para derrubar a monarquia, que era o poder vigente da época. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, decore a data, 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um dos primeiros a gente pode até dizer que foi o primeiro presidente do Brasil, não eleito pelo povo, mas que assumiu o poder no lugar de Dom Pedro II, né? Porque Dom Pedro II foi tipo expulso, houve esse golpe do Estado, né? Ele foi destronado, né? Aí veio o regime republicano e quem vai governar? Quem assumiu o primeiro, a princípio, o poder foi Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, até que houvesse, né, as eleições para escolher um representante. Vamos lá. Assim, Deodoro da Fonseca Deodoro da Fonseca. E aí foi proclamado a República no Brasil, né, na liderança desse militar, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, junto com outros civis. Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação do movimento que derrubou a monarquia. Ou seja, republicano. Se fala muito de república, de participação do povo, mas esse foi um movimento, né, esse golpe de Estado foi um movimento meio isolado. Na realidade foi um movimento de poder, onde a maioria do povo não teve a participação e nem a expressão de seus, como eu posso dizer, seus quereres, né? Será que realmente a população toda estava almejando, estava querendo isso? Ou isso era só uma coisa, né, dos militares, juntamente com os barões do café, as pessoas da elite, né? Porque houve esse golpe, o Dom Pedro II foi destronado, né? Aconteceu sim, de fato, a República, né? Não estou dizendo que isso foi ruim para o Brasil, mas foi igual à independência do Brasil, né? Feita por Dom Pedro I. O Brasil ficou independente de Portugal, né? Deixou de ser colônia, deixou de ser Reino Unido, mas continuou, a pobreza continuou, os escravos continuaram, ou seja, não teve muitas mudanças sociais no aspecto de Brasil. Assim também como não teve tantas mudanças, né, quando saíram do período imperialista, né, como a gente estava falando antes, do governo de Dom Pedro II. Claro, precisava de uma renovação, o Brasil estava crescendo, estava se desenvolvendo, né, mas como eu disse para vocês, república que era para ter a participação do povo, essa participação não aconteceu, não houve, né? E até mesmo também para eleger o presidente, tá, gente? O presidente naquela época não era igual hoje, que todo mundo vota acima de 16 anos, todo mundo tá votando, não, certo? Isso aí era escolhido só entre eles, só entre as pessoas da alta sociedade, só entre as pessoas ricas, a elite era que escolhia um representante para governar o Brasil. E a população continua a mesma. Foto, quadro da proclamação da República do Brasil, né, que aconteceu aqui no Brasil, no Palácio. Aí pode ver a reunião de todos os militares lá fora, né, esperando, né, a notícia, a queda do trono de Dom Pedro II. Né? A pintura foi de Benedito Calixto, em 1893. Pintura que retrata, né, a proclamação da República, né, o golpe de Estado, né, onde o Dom Pedro II é destronado.
Com essa imagem a gente também vai encerrando a nossa aula de história de hoje, né? Mudança de poder, né? A queda do poder, né, imperialista, né, para a monarquia, no caso, para o republicano, para surgir o governo republicano no Brasil. Até a próxima aula, um abraço a todos.